arrumar agora, tá bom? Hoje é dia 22 de março, segunda-feira, e nós vamos começar a nossa aula de história, porque nessa aula nós vamos estar concluindo o capítulo 2, Aldeias e Malocas, tá certo? Vamos estar fechando esse conteúdo, concluindo esse conteúdo aí no livro de vocês, tá certo? Nós não vamos começar pela correção, porque semana retrasada a gente fez aquela revisão. Semana passada vocês ainda estavam aí fazendo avaliações na segunda-feira, então a gente fez uma atividade, mas foi juntos aqui na hora do vídeo mesmo. Então nós não temos atividade para correção, vamos partir para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, pega o seu livro integrado, seu material, escolhe um lugar aí confortável em casa para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje observando o texto da seção Para Saber Mais, da página 237. Leia a descrição que o missionário Alcionílio Buzzi fez de algumas malocas em 1947. O madeiramento dividiu o espaço em 5 naves. As 3 para uso comum, passagem, reuniões, danças, visitas e trabalho. Ficavam mais para o fundo os utensílios de uso comum. É aqui que se desenvolvem as danças por ocasião das festas. As 2 naves mais externas eram destinadas à residência das famílias. Em algumas malocas, nenhuma separação existe. Pode-se, pois, dizer que são divisões imaginárias, correspondentes às traves e aos esteios da maloca. Bom, gente, esse texto do missionário Buzzi dá ênfase às características físicas da maloca. E aí nós podemos observar 2 imagens, né? Imagens aí que ilustram esse texto. Observem essas construções. E essas construções fazem aí referência exatamente ao que está sendo dito aí no texto. Aqui é a construção das malocas, né, dos índios, dos indígenas. Vejam aí que apresenta alguns exemplos de construções, tá? Conjunto de diferentes conchas de cabanas, viagem pitoresca, história do Brasil. E aí a gente vê essas ilustrações que foram realizadas aí para mostrar como eram as construções dos indígenas. Na mesma página 277, nós temos uma atividade mão na massa. Observe a planta de uma maloca na página 33 do material de apoio. Então vamos observar aí a página 33 do material de apoio, vamos observar essa construção, essa planta de uma maloca. Depois de observarmos a imagem, nós vamos responder as questões. A primeira questão nós vamos responder juntos, as questões seguintes vocês irão resolver logo depois do nosso vídeo, porque elas são pessoais, de acordo aí com a sua realidade, com as suas perspectivas do lugar que você mora. Então vamos para a primeira questão. Quais são os cômodos de uma maloca? Como nós podemos observar na planta, não há cômodos em uma maloca, uma vez que não há divisões no espaço que determinem um local ou outro. Então a gente pode observar que não existem aí divisões que façam aí essa determinação de um lugar ou de outro. Então essa é a resposta aí da primeira questão. Na segunda questão você vai dizer como são os cômodos de sua casa. E na página 238 você tem a continuação, desenho, espaço a seguir, como é a sua casa. Você vai desenhar aí nesse espaço onde o garotinho está segurando aí essa folha, né, como se fosse um cartaz. Você vai desenhar a sua casa. E aqui na quarta questão, quantas pessoas habitam a sua casa? E aí você vai responder essas questões logo depois do nosso vídeo. Ainda nessa mesma página a gente pode ver a seção Vale a Pena Conhecer. Nessa imagem a gente pode observar aí, né, a capa de um livro, As Aventuras de Chirino. E aí a gente pode observar lá na imagem uma maloca. Vocês estão vendo o desenho aí de uma maloca?
Esse aqui, gente, é uma proposta de livro para que vocês façam a leitura se um dia tiverem oportunidade. Muitos povos indígenas sofrem com problemas territoriais na atualidade. A cartilha Vida e Natureza, As Aventuras de Chirino, conta um pouco da dificuldade do povo Guarani Kaiobá em lidar com as mudanças territoriais que ocorrem em torno de suas aldeias. Na página seguinte, na página 239, nós podemos aí observar mais uma atividade mão na massa que nós iremos realizar juntos. Essa atividade é uma atividade de conclusão desse capítulo e nós iremos fazer, você vai fazendo aí da sua casa e eu vou fazendo daqui, a gente vai estar fazendo juntos, analisando cada uma das questões. Todos os povos indígenas são iguais? Nós já vimos que não. Que os povos indígenas não são iguais, que eles têm semelhanças sim, mas que eles também têm muitas diferenças. Então vamos elaborar nossa resposta explicando por que nós consideramos que eles são iguais em alguns aspectos, mas diferentes em outros. Então nós podemos responder que não, os povos indígenas possuem culturas diferentes. Eles também possuem maneiras variadas de se organizarem em comunidades e de praticarem a religiosidade. Só colocar aqui esse Ezinho maiúsculo, gente, tá? Saiu na digitação errada. Agora vamos para a segunda questão. O que é uma aldeia? Então, como nós estudamos, a aldeia é o nome de uma comunidade pequena onde vivem os povos indígenas. Então, a aldeia é exatamente isso, uma comunidade de povos indígenas. Na terceira questão, nós vamos assinalar com a letra V as informações verdadeiras e com F as informações falsas. Então vamos lá para a primeira frase. Nós vamos aqui, eu vou circular aqui o Vzinho ou o F e aí você escreve no seu livro, tá bom? Vou pegar aqui uma canetinha. Vamos lá. As aldeias indígenas são totalmente diferentes das nossas cidades? Não, né, gente? Tem algumas semelhanças. Então, vamos botar aqui falso, tá bom? Você pode escrever aí no seu livro falso. Cada população indígena possui uma organização diferente que depende de sua cultura e de suas tradições? Sim, essa daqui está verdadeira. Os agrupamentos indígenas são conhecidos como aldeias? Também sim, nós acabamos de responder isso, né, gente? Então, aí a primeira falsa e as duas segundas aí são verdadeiras. Todas as comunidades indígenas viveram e ainda vivem de forma isolada, primitiva, sem contato e desenvolvimento? Essa afirmativa, ela está falsa, então você já pode circular a letrinha F aí, porque ela não é verdadeira. A próxima frase, as ocas são conjuntos habitacionais utilizados pelas populações indígenas? Sim, essa questão está verdadeira. E a última frase, as malocas também servem de construções habitacionais, mas elas representam para os seus moradores toda a aldeia? Sim, também está correto essa última frase. E agora nós encerramos aí a terceira questão. E vamos para a quarta questão. Agora corrija as alternativas falsas. Então, a primeira alternativa falsa é a primeira frase. As aldeias indígenas são totalmente diferentes das nossas cidades. E aqui nós corrigimos essa informação. As aldeias indígenas e as nossas cidades possuem semelhanças e diferenças. A próxima frase, que também é falsa, é aí a quarta frase. Todas as comunidades indígenas viveram e ainda vivem de forma isolada, primitiva, sem contato e desenvolvimento. E aqui nós podemos ver a correção dessa informação que estava falsa. As comunidades indígenas não viveram ou vivem de forma isolada, nem de forma primitiva. Elas possuem contato umas com as outras e se desenvolviam assim como acontece hoje. Então está aí finalizando essa atividade mão na massa da página 239.
É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de história de hoje. Eu vou deixar aqui no final do vídeo com vocês uma agenda com proposta de atividade para vocês realizarem aí logo depois do vídeo, tá certo? Que a memória ainda tá fresquinha e tudo mais, e vocês colocarem aí em prática o que a gente estudou e aproveitar para dar uma pesquisada de novo, ler de novo o livro de vocês e tudo mais, absorver bastante esse conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. Uma ótima semana para todos. Um beijão. Fiquem com Deus.